Bom dia, sexto ano. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula de História. Hoje nós estamos na quarta aula de História, né? A aula anterior nós tivemos atividades e tivemos correção sobre Esparta e Atenas, e hoje nós vamos finalizar esse assunto, Esparta e Atenas, né? Com alguns acontecimentos, né? E nós vamos começar da página 94 até a página 95 e nós vamos finalizar, certo? Depois será uma outra atividade para vocês fazerem em casa. Desculpe, e na próxima aula nós então corrigiremos, tá bom? Então, veja só. O que essas cidades ainda estão aí, professora, nesse conteúdo? Por que não acabou, né? Então, vamos lá. Quais eram os acontecimentos? Foram dois. O primeiro acontecimento foram as guerras médicas. Até eu falei para vocês, lembram? Cuidado que as guerras médicas não é guerra entre médicos, né? As guerras médicas aconteceram por quê? Porque durante muito tempo as cidades gregas, né, eram dominadas pelo Império Persa, toda a região sul, e era controlada por ele, né, pelo Império Persa, na figura do rei, nesse período agora, o rei Dario I. Depois de longos anos de domínio persa, eles decidem, né, agora mesmo para valer. Penso que já se decidiram outras vezes, mas não dava certo. Dessa vez deu certo. Por quê? Porque vai começar uma ofensiva, né? Quem vai começar com isso é a cidade de Jônia. Ela vai começar com uma ofensiva contra o Império Persa, mas ela não vai sozinha, ela vai ser auxiliada pela cidade de Erimeteia e a cidade de Atenas. Eles três se juntam e eles fazem, tem essa ofensiva, e é um ataque arrasador sobre uma outra cidade chamada de Sardes. Essa cidade ela era de domínio persa. Por causa disso, o rei Dario I, então, chama todo o seu exército, que era muito grande, era um exército poderoso, inclusive temido, né, por muitos. E o que acontece é que esse exército, depois de toda essa batalha, né, essa cidade de que o Império Persa teve, que foi destruída, Dario chama o império, né, todo o exército dele, e aí ele consegue vencer essas três cidades. E aí ele não se deu por contente só por isso. O que ele vai fazer? Ele vai mandar punir essas cidades, né? Vai punir a cidade de Erimeteia e Atenas. Ele consegue punir a cidade de Erimeteia, mandando o exército indo até lá, e aí ele vai fazer o seguinte: ele vai devastar com a cidade, né? Tirando tudo que tem na cidade de precioso, de rico que tem lá. Inclusive as mulheres, né, provavelmente foram mortas ou foram levadas cativas. Os homens provavelmente ou foram mortos ou escravos ou levados prisioneiros para trabalhar como guerreiros. E a ideia de Dario era então ir até também a cidade de Atenas. Só que com Atenas não deu certo. Por quê? Porque Atenas tinha um general, está na página 94, chamado Milcíades. Esse general, como era muito bom de guerra e estava se preparando também, né, tinha um suporte maior do que Erimeteia, ele consegue, o que acontece? Ele consegue rebater tudo aquilo que o Império Persa estava levando. Depois daí, como Dario não consegue fazer o que ele queria com Atenas, passa-se algum tempo, quem vai estar reinando agora no lugar de Dario vai ser o filho dele, Xerxes I. O que Xerxes faz? Xerxes I, ele vai fazer o seguinte: ele vai querer se vingar do que aconteceu com o Império Persa, que era o império do pai dele, agora é o império dele. E aí ele vai mandar um ataque lá para os atenienses, mas não vai dar certo também. Esse ataque vai ser ali nas Termópilas, por isso que é chamado de Batalha de Termópilas. Também não vai dar certo, né? O Império Persa agora com Xerxes I também vai sofrer por causa disso. Já tem um outro general já com os atenienses. Bom, o que acontece? O Império Persa, depois desses embates, dessas guerras, esse império ele vai ser mesmo rebatido, ele vai ser, como é que eu poderia dizer? Ele vai ruindo, né? Ele vai quebrando, ele vai ruindo. Por quê? Porque além de Atenas, outras cidades vão juntar-se a Atenas para combater o Império Persa. As cidades que estavam ali, né, rodeando Grécia, que sabia que os persas
eles dominavam e exerciam uma autoridade de controlar muitas pessoas, né? O que eles fizeram? Uniu-se, né? Tiveram a união aí com os atenienses agora e conseguem derrotar o Império Persa. Aí nós vamos ter, isso é página 95, viu? A Confederação de Delos, né? É uma nova instituição grega que formou um fundo bélico e monetário destinado a barrar um futuro contra-ataque persa. Pronto. Depois disso você vai ter então o que eu acabei de ler aí, nessa Confederação de Delos, que ela vai dar um fundo para se proteger de um ataque persa. Que fundo é? Com armas e com dinheiro, né? E depois nós vamos ter o Tratado de Susa, né? Que se comprometiam não mais a empreenderem ataques contra os gregos. Então esse ataque aí proibia que os persas atacassem os gregos novamente. Certo? Vamos recapitular um pouquinho, vamos voltar. As guerras médicas aconteceu por causa dessa questão que eu falei, né, dos persas, dos gregos sofrerem muito domínio persa. Aí você vai ter as cidades de Jônia, Erimeteia e Atenas fazendo essa ofensiva contra Dario. Depois nós vamos ter o que? Dario vai sim contra-atacar essas cidades. Não vai conseguir atingir Erimeteia, mas não consegue atingir Atenas pelo general e pela toda a armação, a estrutura que ela tem de guerra. E depois disso, Xerxes, o filho de Dario I, Xerxes I, então, ele vai querer revidar, né? Ele vai querer se vingar, mas também ele não consegue. Por quê? Porque agora outras cidades vão se unir a Atenas contra o Império Persa. Depois disso, nós vamos ter a Confederação de Delos, que acabei de falar, né? Que essa questão aí de dar fundo para uma eventual guerra, fundo bélico de armas e dinheiro. E depois nós vamos ter o Tratado de Susa, que vai proibir o Império Persa de atacar novamente, certo? Então, gente, tudo isso começou aonde? Começou aqui com as ofensivas dessas cidades contra o Império Persa, começando com a cidade de Jônia. Por isso que eu falei que dá certo. Isso foram as guerras médicas, certo? E aí nós vamos ter também a Guerra do Peloponeso. Lembra que eu falei que foram dois eventos? Guerras médicas e agora a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, o que foi, professor? É porque nesse período todo de guerras, onde as cidades se uniram contra o Império Persa, Esparta também juntou-se a Atenas exatamente contra a Persa, né? Contra o Império Persa. E aí o que aconteceu? Ficou, né, Atenas e Esparta. E agora Atenas cresceu tanto que ela queria trazer o imperialismo. Ela trouxe. Imperialismo é a forma de imperador, né? Então, eles tinham acabado de sair, os gregos, do domínio dos persas. Agora, Atenas, ela cresceu muito, então ela queria trazer o imperialismo. Trouxe, mas os persas não concordavam. Eles também queriam, como é que eu posso dizer, um lucro daquilo que eles fizeram. A Guerra do Peloponeso o que vai acontecer aqui? É quando Atenas e Esparta vão estar disputando, né? Territórios, né? Esparta não aceita esse imperialismo de Atenas, e aí eles vão estar disputando territórios nesse sentido, certo? O Império Persa sai, agora quem vai ficar é Atenas e Esparta. Eles vão estar se enfrentando. Aí, depois de um tempo, Atenas vai sofrer um grande baque. Que baque é, professora? Eles vão sofrer da peste, né? Muitos atenienses irão morrer. Por conta disso, acho até que fez com que os atenienses pensassem um pouco, né, nessa questão de guerras. Aí eles vão ter uma pausa e vai ter uma paz. É a paz chamada Paz de Nícias, né? Que foi concluída em 421 a.C. Essa trégua durou até 415, né? Aí depois você vai ter Esparta vai vencer a Guerra do Peloponeso após a rendição de Atenas. As condições de paz foram desastrosas para a cidade de Atenas, enquanto Esparta se convertia no centro hegemônico da Grécia. No finalzinho aqui vai dizer o seguinte, olha, seguiu-se imediatamente um golpe oligárquico em Atenas, apoiado por Esparta. A oligarquia, com o apoio das tropas espartanas, tomou o poder dos democratas, mas os espartanos não conseguiram manter o poder sobre a Grécia durante muito tempo, pois a guerra trouxe muitos prejuízos econômicos, políticos e sociais sobre aquelas cidades-estados, certo? Aí elas vão ficar fracas, né, gente? Porque era uma guerra atrás da outra. Você vê, já saiu o Império Persa e agora Esparta e Atenas vão estar disputando lugares, né? Atenas vai trazer o imperialismo, a forma de imperar, de dominar. Atenas não concorda.
E aí Atenas vai trazer a questão da oligarquia. A oligarquia é o governo de poucos, onde poucos governam, né? E Atenas, claro, né? Atenas, como tem democracia, Atenas sai e vai entrar a oligarquia. E é muito ruim, porque poucos governam. No final de tudo, o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui para continuar. Os espartanos não conseguiram manter o poder sobre a Grécia durante muito tempo, pois a guerra trouxe muitos prejuízos, né? Como eu acabei de falar. Aí vai dizer o seguinte, olha, aproveitando-se da situação, o rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande, que será uma outra aula, ele sim, ele vai fazer o seguinte, ele vai conquistar a guerra, já que a Grécia estava tão dividida, tão rachada, né, tantos problemas, esse rei ele consegue então dominar a Grécia por total, na totalidade, né? E aí finaliza esse conteúdo sobre Esparta e Atenas. Agora nós vamos ter um outro histórico, um outro caminho agora, onde Filipe II vai dominar a Grécia, vai vir a cultura macedônica agora, e depois nós vamos falar sobre Alexandre o Grande, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus, voltaremos em outra aula, viu? Leiam e estudem bastante, viu? Tchau!